Eu não era ninguém. Pelo menos, era assim que eu me sentia toda vez que andava pela rua, carregando meu filho no colo e puxando o outro pela mão, com a sacola de compras quase rasgando. As pessoas me olhavam como quem vê um erro, um fardo, como se, só por estar ali com duas crianças e nenhuma aliança no dedo, eu fosse uma espécie de aviso do que não ser. A vizinha da frente baixava a cabeça. A moça do caixa do mercado cochichava. Até alguns familiares pararam de me chamar. Era como se de repente eu tivesse deixado de existir, como mulher, como pessoa. Restou apenas a figura de uma mãe solteira, e com ela os julgamentos. Mas ninguém via o que estava por trás daquele olhar cansado. Ninguém sabia que, por trás das roupas simples e dos cabelos presos à pressa, havia uma mulher em pedaços tentando se manter inteira por dois corações pequenos que dependiam dela. Não era fácil, não era justo. Mas ali, naquele anonimato forçado, naquela sensação de ser invisível, nasceu um sentimento que eu nunca tinha experimentado antes. Um tipo de dor que me colocava à prova todos os dias. E junto dela, uma faísca, uma vontade silenciosa de provar que aquela mulher julgada, ignorada e descartada era muito mais forte do que todos imaginavam. Eu só não sabia por onde começar. A única certeza que eu tinha era que desistir não era uma opção. Não por mim, mas por eles. Pelos meus filhos. Eles me olhavam como se eu fosse uma super-heroína, e por mais que eu me sentisse fraca, tinha medo de decepcionar aqueles olhinhos que me enxergavam como o centro do mundo. A verdade é que eu não era ninguém, ainda, mas estava prestes a descobrir quem eu podia ser. Tudo começou com um atraso, depois uma dúvida, e por fim, aquele teste com 2 linhas cor-de-rosa que mudariam tudo. Grávida. Naquele momento, era como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Eu era jovem, cheia de sonhos e planos, e de repente, nada fazia mais sentido. O pai da criança, que até então dizia me amar, simplesmente se calou quando contei. Tentou disfarçar o desconforto, prometeu que iria pensar, mas nunca mais apareceu. Foi aí que entendi. Eu estava sozinha. No começo tentei esconder, queria acreditar que ele voltaria, que tudo ia se resolver, mas o tempo passava, minha barriga crescia e a solidão virava companheira constante. Não demorou para os olhares começarem. Os comentários, as frases cortantes, sempre com aquele veneno embrulhado em um tom de conselho. Você acabou com sua vida. Ninguém vai querer uma mulher com filho. Vai depender do governo agora? As pessoas não perguntavam como eu estava. Não ofereciam ajuda. Ofereciam julgamento. Até mesmo minha mãe, tão rígida com a moral, me disse com frieza: você fez sua escolha. Agora se vira. Foi um golpe, um atrás do outro. E eu, frágil, com medo, tive que fingir força onde não havia nenhuma. Comecei a trabalhar dobrado, escondendo o enjoo para não perder o emprego. O pai da criança já era apenas um nome no passado. Meus amigos sumiram. As pessoas se afastavam como se a minha barriga fosse contagiosa. Eu passava noites chorando sozinha, com a mão sobre a barriga, pedindo a Deus uma luz, alguma direção. Não havia chá revelação, não havia quartinho decorado, não havia comemoração. Só silêncio, medo e aquela pergunta que ecoava na minha mente: como eu vou criar uma criança sozinha? E quando o segundo filho veio, pouco tempo depois, fruto de uma tentativa desesperada de refazer a vida com alguém que também virou as costas, o desespero dobrou. 2 crianças, nenhum pai, nenhum apoio, mas mesmo entre as lágrimas e a escuridão, algo começou a nascer dentro de mim. Uma intuição. Uma certeza. Eu era mãe. E isso, por mais assustador que fosse, também me tornava capaz de algo maior. Porque quando você tem alguém que depende de você para sobreviver, você encontra forças onde ninguém mais procuraria. Eu ainda não tinha respostas, mas tinha um motivo.
2, na verdade. E isso já era mais do que eu tinha antes. Ser mãe já é difícil. Ser mãe sozinha, sem apoio, sem rede de proteção, é quase como andar descalça num chão de vidro. Cada passo dói. Eu sentia na pele o julgamento todos os dias. No olhar da vizinha que me via sair cedo, carregando 2 filhos e uma bolsa cheia de fraldas. Na fila do mercado, quando minha compra era simples demais, como se aquilo denunciasse que eu só tinha o suficiente para sobreviver. Mas o pior julgamento era o silencioso, aquele que não é dito, mas sentido, que se esconde nas entrelinhas de um "você é tão nova, já com 2 filhos", ou em um sorriso amarelo quando respondi que não tinha marido. Na primeira entrevista de emprego depois da 2ª gestação, me perguntaram sem nenhuma delicadeza: "E com quem ficam as crianças?" Respondi: "Comigo, claro." A entrevista terminou ali. Nem disfarçaram. Ser mãe solo era, para muita gente, sinônimo de irresponsabilidade, de fracasso, de vergonha. Mas ninguém via o esforço. As noites em claro, com febre e choro, as contas atrasadas e os banhos frios, as refeições divididas para que eles comessem primeiro. Certa vez, precisei levar meu filho comigo a uma entrevista porque ele estava doente e não consegui ninguém para ficar com ele. Cheguei na recepção com ele no colo, febril, e ouvi a atendente comentar com outra: "Mais uma querendo trabalhar e não tem nem onde deixar a criança." Sorri por fora. Por dentro, estava em frangalhos. É como se o mundo estivesse sempre pronto para apontar o dedo, mas nunca estendesse a mão. Mesmo assim, eu não podia parar, porque eles dependiam de mim. E foi nesse meio tempo que percebi algo importante. Eu não podia esperar compreensão dos outros. Eu teria que me tornar minha própria base, minha própria rede de apoio. Eu seria o colo, o sustento, a força. Eu seria tudo o que eles precisassem. A dor da rejeição social me moldou, não me quebrou, me fortaleceu. Porque depois de ser julgada por tudo, até por existir, não restava mais nada a perder, só a chance de recomeçar. Eu estava decidida a fazer isso, mesmo que o mundo todo estivesse contra mim. Foi numa quarta-feira qualquer. Chovia lá fora. Aquelas chuvas finas que parecem não ter fim. Dentro de casa, o barulho da goteira batendo no balde quase competia com o som do choro dos meus filhos, um de fome, o outro de cólica. Na cozinha só havia um pacote de arroz pela metade, um restinho de óleo e algumas cascas de esperança espalhadas pelo chão. Eu sentei no canto, com a coluna encostada no armário e o coração escorrendo pelos olhos. Era ali, entre as panelas vazias e o silêncio das respostas que não vinham, que eu sentia o peso do mundo nas costas. Eu não sabia mais o que fazer. Pedir ajuda? Eu já tinha pedido. Fui ignorada, esnobada, até mesmo humilhada. Teve uma vez que bati na porta de uma antiga amiga só para pedir um pouco de leite. Ela me olhou dos pés à cabeça, fechou a porta com um "sinto muito" e nunca mais me respondeu no WhatsApp. A fome não era só física, era emocional. Era o vazio de não saber se no dia seguinte haveria alguma luz, alguma saída. A pior parte foi ver meu filho mais velho tentar me consolar. Ele tinha apenas 5 anos e me disse, enquanto me abraçava com suas mãozinhas pequenas: "Mamãe, quando eu crescer, eu vou comprar comida pra gente, tá?" Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Ou talvez tenha despertado. A dor de ver um filho tentando ser adulto antes da hora é um tipo de sofrimento que não se explica. É como se cada lágrima dele pesasse 1000 vezes mais que as minhas. Ali, naquela cozinha gelada, com as mãos no rosto e os pés no chão frio, eu fiz uma promessa silenciosa. Prometi que, de alguma forma, eu ia dar um jeito. Que aquela miséria não seria o fim da nossa história. Que meus filhos jamais sentiriam vergonha da mãe que tiveram. Naquele chão, entre o desespero e o choro abafado, nasceu minha decisão. Eu ia lutar, mesmo sem saber como, mesmo sem força, mas eu ia.
No dia seguinte, aquele choro na cozinha, alguma coisa em mim havia mudado. Não era como se a dor tivesse ido embora. Ela ainda estava lá. Mas agora havia uma fagulha, um fio de coragem que dizia: você ainda está aqui. E enquanto estiver, pode tentar. Reuni o pouco que tinha. Moedas guardadas num potinho velho que antes seriam destinadas ao gás. Com elas, comprei um pacote grande de balas sortidas e 3 sacos plásticos pequenos. Foi tudo o que consegui. Naquela mesma tarde, arrumei meus filhos num carrinho de bebê velho e saí pelas ruas do bairro. Meu coração batia tão forte que doía no peito. Cada passo era uma batalha contra o medo do julgamento, da rejeição, do fracasso. Comecei oferecendo nas portas dos mercados, das lojas. Boa tarde, moça. Estou vendendo balas para sustentar meus filhos. A senhora pode me ajudar? Algumas pessoas me ignoravam. Outras diziam, não, obrigada, sem sequer olhar para mim. Mas houve quem parasse, quem ouvisse, quem comprasse. No fim do dia, vendi pouco, mas o suficiente para comprar arroz, feijão e 1 litro de leite. Voltei para casa exausta, mas pela primeira vez em muito tempo, com um leve sorriso no rosto. Tinha dado certo. No dia seguinte, fiz tudo de novo. E de novo, e de novo. Com o tempo fui variando. Doces, pirulitos, depois bolachinhas. Conheci ruas novas. Fiz amizades com outras mulheres batalhadoras. Uma delas me ensinou como comprar direto da distribuidora e economizar. Não era fácil andar com as crianças o dia todo, sob o sol, enfrentando chuva, fome, cansaço. Mas cada moeda que eu ganhava era um degrau. Pequeno, mas firme. Eu me tornei conhecida no bairro, a moça das balas com os filhos lindos. As pessoas começaram a torcer por mim, a me respeitar. E aos poucos, aquela imagem de fracasso que me impuseram começou a desaparecer. Eu ainda não tinha estabilidade, ainda não tinha segurança, mas tinha começado. Com um pacote de bala e a coragem de não desistir, eu dei o primeiro passo na estrada que mudaria a minha vida para sempre. Foi vendendo bala na rua que ouvi falar sobre um curso de cabeleireira que estava com inscrições abertas na comunidade. Era um curso simples, sem certificado reconhecido, mas com aulas práticas e possibilidade de estágio. Eu não pensei 2 vezes. Peguei o pouco que havia economizado, pedi um desconto na matrícula e me inscrevi. Naquela época, estudar parecia um luxo que eu não podia pagar, mas dentro de mim sabia, era o único caminho. As aulas eram à noite, 2 vezes por semana, um sacrifício imenso. Durante o dia eu vendia doces com os meninos. À tarde, preparava a janta e cuidava da casa. À noite, os colocava para dormir e saía correndo para o curso. Quando não tinha com quem deixá-los, pedia autorização para levá-los comigo, desde que ficassem quietinhos num cantinho da sala. Eu levava caderno, caneta e uma fralda na bolsa por segurança. Enquanto as outras alunas praticavam nos bonecos, eu anotava tudo, observava com atenção. Aproveitava cada segundo como se fosse ouro. Eu não podia errar. Estava apostando tudo naquela chance. Nas madrugadas, depois que as crianças dormiam, eu revisava o conteúdo. Varria a casa com uma mão e segurava as anotações com a outra. Assistia vídeos no celular velho, com fone de um lado só, para não acordar ninguém. Às vezes, o sono me vencia de pé, mas a vontade de mudar me empurrava para frente. O mais difícil era conciliar tudo sem perder o controle. Teve um dia em que cheguei no curso tão cansada que dormi sentada no banco de espera. A professora me acordou e disse: "Você está se esforçando demais, menina. Vai longe." Aquilo ficou na minha cabeça por dias. Alguém acreditava em mim, e isso bastava. 3 meses depois, terminei o curso. Ganhei um pequeno kit com escova, pente, tesoura e um espelho de mão. Era simples, mas para mim era como um diploma de medicina. Comecei atendendo em casa. Depois, na casa das vizinhas. Cobrava barato, mas fazia com amor. Cada corte, cada escova,
Cada hidratação era feita com gratidão e esperança. E quanto mais eu atendia, mais eu aprendia. Foi assim, passo a passo, que aquela mãe humilhada, julgada e ignorada começou a se transformar numa profissional. Não havia glamour, não havia holofote, só trabalho duro, fé e noites mal dormidas. Mas dentro de mim, uma certeza crescia. Eu estava no caminho certo. Foram 2 anos atendendo em casa. 2 anos improvisando espelho na sala, usando cadeira da cozinha como lavatório, pedindo silêncio às crianças enquanto eu escovava cabelos alheios com dedicação e amor. E foi nesse tempo que conquistei algo que o dinheiro não compra: confiança. Minhas clientes voltavam, indicavam, me tratavam com respeito. Algumas até diziam: "Você tem mão de fada." Eu sorria, sem saber direito como responder, mas por dentro me sentia reconstruída. Aos poucos, a agenda foi enchendo. Tive que recusar atendimentos porque não tinha mais espaço nem tempo. Era hora de dar o próximo passo. Comecei a procurar um ponto pequeno, simples, nada de luxo, só um espaço onde eu pudesse trabalhar com dignidade. Encontrei uma garagem alugada, no final de uma rua movimentada. As paredes estavam manchadas, o piso quebrado, mas eu enxerguei potencial ali. Negociei o aluguel. Usei minhas economias para comprar uma cadeira de salão usada, um espelho de parede e um lavatório antigo. Meus filhos pintaram a parede comigo. Ou pelo menos tentaram, com tinta no rosto e gargalhadas que encheram meu coração de esperança. Quando abri a porta pela primeira vez, sozinha, com a chave tremendo na mão, respirei fundo. Era simples, pequeno, mas era meu. Ali estava o meu primeiro salão. No início, quase ninguém aparecia. Então imprimi panfletos, fui de porta em porta. Oferecia hidratação gratuita para quem fizesse corte. Fiz sorteios no Instagram, pedi ajuda para clientes fiéis. Aos poucos, o movimento voltou. O bairro começou a me reconhecer de novo, não como a mãe solo que vendia bala na rua, mas como a cabeleireira guerreira que venceu sem pisar em ninguém. O salão era mais do que um negócio. Era símbolo da minha resiliência. Ali, cada canto contava uma história. Cada cliente era parte de uma construção que nasceu do fundo do poço e subiu degrau por degrau, com esforço e fé. Eu ainda não tinha tudo, mas já tinha muito mais do que imaginei um dia conquistar. Hoje meus filhos cresceram, já não precisam mais de colo para dormir. Agora são eles que me cobrem quando adormeço no sofá depois de um dia cheio no salão. E às vezes, quando penso em tudo que passamos, mal consigo acreditar. Eles não lembram da goteira na cozinha, das noites sem jantar ou das vezes que eu fingia estar bem para não preocupá-los. Mas eu lembro, e cada uma dessas memórias se transformou em orgulho. Outro dia, meu filho mais velho escreveu uma redação na escola sobre o que ele mais admirava na vida. Ele escreveu sobre mim. Disse que eu era sua heroína, que eu venci o impossível, que ele queria ser forte como eu. Li aquilo escondida, no banheiro, chorando em silêncio. Não porque doía, mas porque finalmente tudo fazia sentido. Não venci na TV, não fiquei rica, mas construí um lar com amor, honestidade e sacrifício. Meu salão cresceu, sim. Hoje tem mais cadeiras, mais clientes e uma pequena ajudante, minha filha, que sonha em ser cabeleireira como a mãe. Mas o que realmente importa não são os lucros, é a transformação. Transformei dor em força, humilhação em respeito, desespero em fé. E, acima de tudo, transformei a imagem que meus filhos tinham da vida. Mostrei a eles que não importa de onde você vem. O que importa é para onde você escolhe ir. A sociedade tentou me rotular, tentou me fazer sentir menor. Mas hoje, quando caminho pelas mesmas ruas onde fui ignorada, ouço bom dia com respeito. Não porque conquistei status, mas porque resisti. Eles me chamam de heroína, mas a verdade é que eu sou só uma mãe. Uma mãe que não desistiu, que caiu, chorou, sangrou,
mas nunca abandonou seus filhos e seus sonhos. E se hoje posso contar essa história, é porque sobrevivi a todos os dias que pareciam impossíveis. Se você está no fundo do poço, como eu já estive, escuta com atenção. Pode parecer que tudo está contra você, que ninguém vê o seu esforço, que ninguém se importa com a sua dor. Você se sente invisível, esgotada e às vezes pensa em desistir. Mas eu te digo com o coração, aguenta só mais um pouco, porque o fundo do poço não é o fim. Ele pode ser o recomeço, o ponto exato onde nasce a força que você nem sabia que tinha. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Não precisa ter todas as respostas. Só precisa dar um passo e depois outro, mesmo com medo. Mesmo com fome, mesmo chorando, a vida vai te bater, vai te humilhar, vai te fazer acreditar que você não vale nada. Mas você vale, vale cada lágrima que enxuga sozinha, cada noite mal dormida, cada esforço silencioso que ninguém aplaude. Você é forte, muito mais do que imagina. E sabe por quê? Porque você ainda está aqui. Mesmo depois de tudo, ainda está aqui. Olha ao redor. Talvez você tenha pouco. Talvez falte quase tudo, mas dentro de você ainda existe vontade. E se existe vontade, existe caminho. Não espere que te entendam, nem todos vão entender. Mas tudo bem, você não está aqui para agradar o mundo. Você está aqui para transformar a sua história. E vai chegar o dia em que você vai olhar para trás e pensar, ainda bem que eu não desisti. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas posso garantir, vai valer a pena. Se hoje ninguém te estende a mão, estende você mesma. Levanta devagar, com dor mesmo. Respira, chora, mas anda. Você não precisa de perfeição. Precisa de coragem. Acredite, cada passo sofrido vai te levar para um lugar melhor. E quando você chegar lá, mesmo que seja um cantinho simples só seu, vai entender que tudo o que viveu não foi em vão. Você não é o que te disseram. Você é o que escolhe ser daqui para frente. Essa foi a minha história, mas talvez, no fundo, ela também seja um pouco da sua. Se você se emocionou, se enxergou em algum momento ou se sentiu acolhido por essa narrativa, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Aqui no canal, todo mundo tem uma história. A gente acredita no poder da superação, da escuta e da conexão. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreva. E nos comentários, conta pra mim, qual foi o momento mais difícil da sua vida? E como você seguiu em frente?